Segunda-feira, 13 de novembro de 2023. Eu sou Léo Lopes e está no ar o Cast News, o podcast semanal que, em mais ou menos 15 minutos, informa você sobre tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. As previsões de um forte impacto na produção de podcast pelas inteligências artificiais em 2024. A postura cautelosa de marcas ao realizar anúncios em podcast. O anúncio da criação de um estúdio de produção de podcasts em Salvador, na Bahia, pela atriz americana Viola Davis e a gravação de podcasts no Festival Papo de Música em Curitiba e Recife estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 41ª edição do Cast News. Segundo o último relatório da Kantar Ibope Media, publicado na terça-feira passada, 2024 vai ser o ano dos robôs no podcast. De acordo com a pesquisa Trends and Predictions, as IAs já tiveram grandes avanços tecnológicos em 2023 e essa tendência não só vai continuar, como aumentar e muito no ano que vem. A integração dessas inteligências artificiais vai ter cada vez mais espaço na análise de dados dos podcasts, personalização e até na própria criação do conteúdo. No entanto, um efeito colateral quase certo é que também vão aumentar os debates sobre propriedade intelectual, do mesmo jeito que esse ano aconteceu com as artes geradas por inteligência artificial, uma discussão que inclusive está longe de acabar. Os podcasters que usarem os robôs na produção do seu conteúdo também podem enfrentar desafios na hora de escolher as ferramentas de IA mais eficazes e acabar perdendo dinheiro no processo. É um mundo novo, então os riscos também são novos. Além das IAs, o relatório também destacou que ano que vem a gente vai ver cada vez mais consumo de conteúdo sob demanda e ao vivo, já que ambos os tipos de público já sabem a sua forma preferida de consumir podcast. Mais detalhes sobre o relatório você encontra na íntegra lá no portal do Cast News em castnews.com.br. Foi lançada esse mês uma nova plataforma de podcasts, a Podhome, que já usa recursos do Podcasting 2.0. A plataforma é alimentada por inteligência artificial, olha aí os robôs de novo, e oferece sugestões de títulos para episódios, gera transcrições de áudio, identifica pessoas nos episódios e muito mais. Além disso, a Podhome também gera notas e sugestões de trechos para o podcaster promover os episódios. Tudo isso com a possibilidade de se trabalhar com uma equipe de pessoas dentro do mesmo projeto. Os planos de assinatura variam de $9 a $20 por mês e, é claro, cada plano tem diferentes recursos disponíveis para o usuário. E a empresa Audacy publicou em seu blog oficial um artigo que constatou que as marcas podem estar sendo cautelosas demais ao anunciarem podcasts. Conteúdos considerados arriscados pelos anunciantes são, na verdade, uma ótima oportunidade para se conectar com os ouvintes, mas, infelizmente, os anunciantes não veem dessa forma. O estudo da Audacy destacou que tópicos controversos nos podcasts não afetam a percepção do ouvinte sobre as marcas e também que a qualidade do anúncio é mais importante do que a relação com o tópico do programa. Aqui no Brasil, a gente já viu isso na prática. O Não Inviabilize, da Déia Freitas, por exemplo, conta um monte de história cabeluda sobre pessoas ruins, golpistas, traidores, e mesmo assim, os anunciantes do podcast criam conexão com milhares de ouvintes que compram e que engajam com eles. Então, a Audacy está certíssima em encorajar as marcas a saírem da sua zona de conforto e explorar diferentes podcasts nas suas estratégias de promoção. Ainda em notícias da semana.
A SiriusXM anunciou uma série de mudanças para 2024, incluindo um novo aplicativo e mais podcasts originais com personalidades americanas. O novo aplicativo vai ser lançado nos Estados Unidos dia 14 de dezembro com uma assinatura de $9,99. As atualizações programadas para o ano que vem incluem páginas personalizadas para os usuários, otimização do player de áudio, melhorias na busca e nas recomendações de podcast e uma nova identidade visual para a plataforma. Além disso, eles também anunciaram parcerias com as empresas Audible, a companhia automotiva Polestar e a rede de hotéis Hilton, para aumentar ainda mais o leque de conteúdos oferecidos. Quem também está de cara nova é a Deezer, que revelou na última semana a sua nova identidade de marca e logotipo. Agora, a logo da empresa é um coração roxo, acompanhado pelo slogan Live the Music, ou Viva a Música, na tradução literal. Além disso, no evento em que a nova identidade visual foi apresentada, também foram anunciadas melhorias na experiência do usuário no aplicativo da Deezer, especialmente na parte de personalização. Eu gostaria que melhorasse a parte de audição de playlists, mas quem sabe no futuro a Deezer não dá uma garibada nisso também. As alterações na identidade visual já estão disponíveis no site e no aplicativo da Deezer, mas as mudanças na UX ainda vão levar mais tempo para serem aplicadas. Quando acontecer, é claro, você ouve primeiro aqui no Cast News. E o Audio Hijack, uma ferramenta de gravação exclusiva para usuários de Mac, lançou um novo recurso de transcrição de áudio em 57 idiomas. Por enquanto, o software está disponível na versão beta, onde os usuários podem transcrever áudios diretamente do microfone, de arquivos de computador ou de chamadas por aplicativos como o Zoom. As mudanças vieram na atualização 4.3 do Audio Hijack, que é bastante útil para podcasters que disponibilizam o texto dos seus episódios para os ouvintes. Além disso, a promessa é que a ferramenta sinalize diferentes vozes na transcrição para organizar o arquivo de texto assim que tiver totalmente desenvolvida e aprimorada. Usuários de Mac já podem fazer download da versão mais recente do software. E mais, o Fan Study do Spotify divulgou informações para auxiliar os criadores de conteúdo a entenderem mais sobre o consumo do seu público. Você sabia que, por exemplo, os podcasts são mais ouvidos de segunda a sexta? Os grandes picos de consumo são à noite e a descoberta de novos podcasts acontece especialmente nos meses de janeiro, março, julho e outubro. A maioria dos ouvintes escuta podcast enquanto faz tarefas domésticas ou durante o deslocamento de um lugar para o outro. Isso aí a gente já sabia, mas é interessante saber que esse é um comportamento que não mudou no último ano. Outra coisa que o estudo divulgou e que a gente já sabe é que os podcasts em vídeo estão em alta. Mas uma coisa que talvez você não saiba é que a interação com o público por meio de perguntas aumenta o tempo de escuta do ouvinte. Você quer saber mais? Então acessa o portal do Cast News em castnews.com.br para ler a matéria completa. E se você estiver em Curitiba entre os dias 14 e 15 de novembro, ou em Recife entre os dias 24 e 25, pode participar de uma gravação de podcast ao vivo no Festival Papo de Música. O evento é uma extensão do canal Papo de Música, da Fabiane Pereira, que reúne jornalistas e profissionais da música para falar sobre a cena musical atual. O festival vai ter mesas redondas, entrevistas com artistas, oficinas e muito mais. A iniciativa é apoiada pelo Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural e a entrada é totalmente gratuita. Não precisa se inscrever nem nada, é só chegar e participar. Hoje, no Giro sobre pessoas que fazem a mídia, saiu a notícia que muita gente esperava e mais gente ainda desacreditava.
O projeto Humanos do Ivan Mizanzuki causou revisão judicial no caso Evandro e os réus condenados pelo crime foram absolvidos na última semana pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Foram anos de investigação do Ivan sobre o crime, ele construiu a narrativa inteira do inquérito e transformou no podcast que causou a reabertura do caso, revisão das provas e agora a absolvição dos acusados. Quando a gente fala do poder do podcast, nem a gente imagina o quão grande pode ser o impacto da mídia, mas aqui foi um exemplo claro da importância de dar voz às pessoas certas. O Ivan Mizanzuki fez o anúncio da decisão judicial via Twitter e comemorou junto com os acusados. Às vezes, a justiça de fato tarda, mas não falha. E durante o festival do Liberatum de Salvador, foi anunciado a abertura de um novo estúdio de produção de podcasts, o Estúdio Axé. Mas quem fez o anúncio foi ninguém menos do que a atriz americana Viola Davis, junto com o seu marido Julius Tennant. Vale lembrar que a Viola já tem envolvimento ativo com o podcast há alguns anos, é sócia de alguns estúdios lá nos Estados Unidos e, junto com o marido, é cofundadora da própria produtora, a Juvi Production. O primeiro produto deles aqui no Brasil vai ser uma série de podcasts sobre o Zumbi dos Palmares. E o casal também deixou claro que tem muito interesse em contar histórias do Brasil e da Bahia. Olha só que notícia bacana. Sobre lançamentos, a Rode lançou a nova edição do seu microfone NT1, o NT1 Signature Series, depois de 30 anos de lançamento do original. Esse microfone condensador de estúdio é versátil e atende músicos, podcasters, streamers e até dubladores. Ele se une à NT1 quinta geração na linha de microfones da empresa, que tem especificações de alto desempenho. Além disso, a edição limitada do NT1 Signature Series pode ser comprada nas cores vermelho, rosa, roxo, azul, verde e preto. Características do microfone incluem uma cápsula condensadora de diafragma grande Rode HF6, padrão polar cardioide estreito e capacidade de capturar sons altos com ruído extremamente baixo. O podcast Matéria Bruta, do canal Curta, firmou uma parceria com a coleção Folha Clássicos da Literatura Luso-Brasileira e vai publicar 4 episódios especiais sobre a vida e obra de autores importantes: Fernando Pessoa, Lima Barreto, Júlia Lopes de Almeida e Florbela Espanca. Para discutir a vida dos autores, suas obras e outras curiosidades, o podcast conta com a participação de especialistas no assunto, incluindo professores e pesquisadores. Os episódios vão ser lançados quinzenalmente às quartas-feiras em todas as principais plataformas de áudio. E o canal Metrópolis lançou o novo videocast Esse Filme é Bom?, apresentado pelo diretor e roteirista Lino Meirelles. O conteúdo vai ser lançado a cada 15 dias e vai trazer discussões sobre filmes com um toque especial. Um dos participantes ama o filme que está sendo analisado, enquanto o outro não. E eu adorei essa proposta. O videocast está disponível no canal do Metrópolis, no YouTube e também em áudio nas principais plataformas de podcast. E na recomendação nacional da semana, a gente vai indicar um podcast que faz jornalismo responsável. Tá no ar a segunda temporada do podcast Amazônia Sem Lei, produzido pela Agência Pública. Em cada episódio do programa, a equipe do podcast sai em busca de diferentes respostas para a mesma pergunta: por que a Amazônia é um epicentro de violências hoje? O primeiro episódio falou sobre os conflitos que levaram ao assassinato de 5 lideranças quilombolas nos últimos 3 anos em Arari, no Maranhão. Na segunda temporada, o Amazônia Sem Lei está indo até os territórios que registraram os maiores índices de conflitos dos últimos 10 anos. Não é um conteúdo para ouvir rindo, mas é muito necessário para se informar sobre o que tem acontecido dentro do nosso próprio país e que muitas vezes passa despercebido.
O programa está disponível nos principais agregadores de podcast. E você sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades dentro do podcast aqui no Cast News. Se você tem vagas remuneradas ou vagas de participação em algum projeto, manda pra gente no e-mail contato@castnews.com.br que elas vão ser publicadas na nossa newsletter, que é enviada 2 vezes por semana, na quarta e na sexta-feira. Além disso, você pode sempre mandar também uma pequena apresentação do seu podcast e, se ele for escolhido, ele vai aparecer aqui na nossa recomendação nacional da semana. E essas foram as notícias desta 41ª edição do Cast News. Você pode ler a íntegra de todas as notícias e assinar a newsletter bissemanal no site castnews.com.br. Ajuda a gente a crescer espalhando o link desse episódio nas suas redes sociais, assinando o podcast no seu agregador preferido, e se você ouve pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, deixa ali as 5 estrelinhas na recomendação, porque isso ajuda a gente a indexar melhor e aparecer para um número cada vez maior de pessoas. Se você quiser colaborar com a gente, você pode mandar o seu feedback e a sua sugestão de pauta em qualquer comentário no portal ou então para o e-mail podcast@castnews.com.br. Nas redes sociais, você pode seguir @castnewsbr no Instagram, no X e no Threads. E também, se você quiser receber em primeira mão as notícias assim que elas são publicadas no portal, eu recomendo o canal público do Cast News no Telegram, que você acessa totalmente de graça através do link t.me/castnews_br. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção desse episódio Andressa Isfer, Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Thiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra novamente na segunda-feira que vem.